Pegue a Bíblia Sagrada em Mateus. Aleluia, Jesus. O Evangelho segundo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu falei Mateus, mas vamos aqui abrir 1 Coríntios, no capítulo 10 da Palavra de Deus, amém? Você vai prestar bem atenção que Deus vai falar contigo. 1 Coríntios, capítulo 10, amém? Quem está alegre, diga glória a Deus. Glória a Deus. Preste bem atenção nessa mensagem. 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos algumas coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois idólatra, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Amém? Aleluia. Somente que aí, você que tem assento, sente-se, bate as palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, a palavra de Deus diz que não vem sobre vós, amém? Senão tentação humana, amém? Mas Deus é fiel para livrar. Porque, irmãos, Ele não deixa nós sermos tentados além daquilo que nós suportamos. Irmãos, a gente percebe que hoje os servos de Deus, eles estão facilmente sendo enganados por Satanás. Amém? E com isso, tentando a Deus. Muitos servos de Deus que Deus tirou da prostituição, que Deus tirou das coisas ruins, que Deus tirou até mesmo de tempo para a penitenciária. E eles voltaram para a vida errada, deixaram as coisas de Deus para seguir o seu próprio caminho. Amém? E com isso estão tentando a Deus. Observe que o apóstolo Paulo aqui nessa epístola, ele está dizendo que muitos no deserto pereceram porque tentaram a Deus. Não quiseram seguir o verdadeiro Deus. Deus falava diretamente com ele, meus irmãos. Mas muitos não queriam saber. Eles achavam, irmãos, aleluia, pelo fato de ele estar naquele deserto, eles não eram para passar luta, irmãos. Quem disse que o ser humano não passa luta na terra? Me diga, qual o ser humano que não passa luta nessa terra, irmãos? E observe que eles, irmãos, murmuraram, se prostituíram, adoraram outros deuses, aleluia, e pereceram no deserto. Amém? E o apóstolo Paulo, irmão, diz que muitos morreram por causa da idolatria. Amém? Por causa do
dinheiro por causa da ignorância espiritual. Deus era direto com ele de noite, mas eles não quiseram obedecer à voz de Deus. É como hoje, irmãos, muitos estão saindo dentro das igrejas para fazer o que? O mal. Muitos estão deixando de ouvir a verdade para ouvir o diabo. Amém? Achando, irmãos, que ganhando dinheiro, que tendo fama, que tendo poder nessa terra, é alguma coisa, na verdade não é nada. Porque, irmão, nós não somos nada, irmão. Eu não sou nada, você não é nada. Ninguém é nada, irmão, sem Deus. Observe uma folha de uma árvore, quando ela fica bem amarela, ela cai. Amém? Tudo tem seu tempo, igreja. Eu tenho meu tempo na terra, você tem o seu tempo. Todos nós temos o tempo nessa terra. Um dia nós vamos passar. Aleluia. Um dia nós vamos embora. E como será a nossa eternidade? Hein? Se hoje, se eu não plantar, se eu não fizer o que Deus manda. Hein, meus irmãos? Quantas pessoas que têm tanto dinheiro, mas acham que pode comprar salvação. A salvação não se compra com dinheiro, meus irmãos. A salvação se compra, sabe com o quê? Com lealdade a Deus, com humilhação. Se compra, sabe com o quê? Aleluia, aceitando Jesus como seu Salvador. Muitos têm deixado Jesus, irmãos, por causa das coisas do mundo, da concupiscência da carne, da soberba da vida. E um dia irão perecer. O ser humano só vê que realmente o que ele perdeu é quando ele parte deste mundo. Quando a morte bate no lado dele, na casa dele. Quando ele vê o seu ente querido ir embora. Aí ele começa a chorar e entrar em desespero. Mas Deus sempre tem usado os profetas, os pregadores, para dizer que Jesus, ele foi preparar lugar, irmãos, lá no céu. Mas muitos não têm dado ouvido. Muitos deixam, irmãos, às vezes, a sua casa, a sua família, para se meter na vida errada. Muitos deixam a igreja para ir se prostituir, para adulterar, para enganar a esposa, para enganar o esposo. Mas chega um dia da prestação da conta. Chega um dia, meus irmãos, que todos irão prestar conta diante do Cordeiro, diante de Deus, porque Deus não fez o homem, irmãos, para fazer a maldade e sim o bem. E nós devemos, amados irmãos, crer que Deus, Ele é o Senhor da glória. Ele próprio diz: eis que todas as almas são minhas. A alma tem que pecar, essa morrerá. Irmãos, vamos ficar atentos, porque os tempos estão se abreviando, irmãos. A gente está ouvindo aí é guerra, rumor de guerra, é traição no lar da família, é morte, é aflição, é dor. Mas muitos não estão dando crédito, irmão. É governo que só querem saber do bolso deles, não querem saber do povo, não querem saber das pessoas carentes. Ficam desviando dinheiro público, ficam ali, irmãos, com malícia, com engano, dão um salário de miséria que as pessoas não conseguem nem se alimentar, nem pagar os tributos. Mas tudo isso é bíblico, tudo isso está na palavra de Deus. São dias trabalhosos, irmãos. E é por isso que eu e você devemos ficar firmes e não esquecer que Jesus, Ele está voltando. Jesus está voltando, amados. As pessoas acham que elas vão ser eternas neste mundo. Não, irmãos, todos vão passar. Amém? Mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Quantos têm murmurado, irmão? Quantos, em vez de agradecer a Deus pelo pão, pela água, estão murmurando? Às vezes murmura por causa de uma comida que não gosta. Às vezes murmura porque não tem dinheiro na sua conta. Às vezes murmura porque não tem dinheiro para comprar um pão. Irmão, não devemos murmurar. Nós devemos levantar os nossos olhos ao céu e agradecer a Deus
muito triste. A pessoa que aceitou Jesus foi batizado, foi de ceia e se enfraquece. Eu fico muito triste com os obreiros que tem o ministério a cumprir dentro da obra de Deus. O que é que eles fazem? Eles pegam, não quer fazer a obra, porque eles colocam distância, porque eles colocam dificuldade financeira. Mas, irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para nos salvar, porque nós estávamos perdidos, nós éramos lixo, irmão, e Jesus nos trouxe para a sua presença, nos deu um banho de regeneração, nos purificou, nos santificou, e nós vamos ser ingratos com Ele? Não, meu irmão. Nós temos que ser gratos, não ingratos, e obedecer a sua palavra.